Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num desafio que está, olha, redesenhando as nossas salas de aula. A presença cada vez maior da inteligência artificial e de toda essa tecnologia baseada em dados na educação. A grande questão é, como é que a gente garante que a tecnologia sirva ao aprendizado humano e não o contrário? E a pergunta central que a gente precisa encarar é justamente esta. Será que, ao adotar mais e mais plataformas e algoritmos, a gente corre o risco de desumanizar o processo de aprender? É um debate urgente, sabe? Essencial para o futuro dos nossos estudantes e professores. Para entender o coração desse problema, a gente precisa analisar um conceito-chave, o tal do plataformismo. Então vamos lá, vamos entender o que é isso e como esse novo modelo está moldando a educação na era digital. Então, o que é exatamente esse plataformismo? Bem, é um modelo que não só tenta padronizar o conteúdo para todo mundo, mas que também transforma a educação numa espécie de performance, de espetáculo. O foco com isso acaba saindo do pensamento crítico, da reflexão de verdade e vai todo para o engajamento superficial. E o que fica muito claro aqui é esse contraste, né? De um lado, a gente tem o ideal de aprender como um processo ativo, de construção do saber. Do outro, a educação como um espetáculo, onde o que importa é o consumo passivo de conteúdo, são as curtidas, é uma interação que passa por um algoritmo e não pelo contato humano. E essa ideia, na verdade, não é completamente nova. A fonte que a gente analisou faz uma conexão direta com aquela famosa crítica do Paulo Freire à educação bancária. Sabe, aquela ideia do professor que simplesmente deposita a informação em alunos passivos. O plataformismo, de certa forma, está automatizando e escalando esse modelo. A fonte usa uma metáfora muito poderosa aqui, a de que estamos voltando à caverna de Platão. Pensa bem, os algoritmos criam bolhas, grupos que ficam consumindo as mesmas ideias sem parar para refletir, limitando o acesso a visões de mundo diferentes. A gente fica preso nas sombras que a plataforma projeta na parede, sem ver a luz do conhecimento diverso e crítico. Mas então, como é que a gente sai dessa caverna? Bom, a primeira solução que a nossa análise aponta está em dar um novo significado ao papel do professor. Vamos ver como isso se desenha. Muitas vezes, esse modelo tecnológico acaba empurrando o professor para um papel de mero cumpridor de tarefas, alguém que só aplica o que a plataforma manda. A alternativa que se propõe é a do professor como um intelectual crítico, com autonomia, que reflete, que é um verdadeiro produtor de conhecimento e um agente de transformação dentro da sala de aula. Ok, avançando para a segunda solução, a análise vai fundo nas ideias de Paulo Freire e oferece ferramentas bem concretas para a gente construir essa pedagogia mais crítica, mais humana. A principal ferramenta aqui é o diálogo. E não é só uma conversa, não. É um método em que o conhecimento é construído junto, por professores e alunos. É o antídoto perfeito para aquele modelo passivo de consumo de conteúdo que o plataformismo impõe. E o objetivo final desse diálogo todo é a conscientização. É um processo que dá poder a todos os envolvidos para desenvolver um olhar crítico sobre o mundo, para questionar e para agir, para transformar. É ir muito, mas muito além de só absorver fatos. Certo, mas como é que a gente coloca tudo isso em prática no dia a dia? A terceira e última solução que aparece na análise é um modelo bem concreto, a pesquisa colaborativa, que une as universidades e as escolas. E aqui a gente vê os benefícios de forma brilhante. Essa pesquisa colaborativa quebra o isolamento do professor, valoriza a experiência prática dele, conecta a teoria com a realidade da escola e, o mais importante de tudo, dá voz e protagonismo aos educadores. Eles deixam de ser só aplicadores de conteúdo e se tornam pesquisadores da própria prática. E com isso, a gente chega no ponto central de toda essa conversa. O caminho para um futuro que vá além do algoritmo, um futuro em que a tecnologia de fato enriqueça a educação, esse caminho depende de uma coisa fundamental. O ponto crucial é este, uma citação direta da nossa fonte. É preciso dar voz aos docentes. A experiência, a reflexão e a autonomia de quem está no chão da sala de aula são as peças mais importantes para a gente conseguir navegar para essa encruzilhada digital. E o que está em jogo não é pouca coisa, não. É a imensa maioria da aprendizagem intelectual, sabe? Aquela capacidade de refletir, de criticar, de criar. Isso é algo que vai muito mais, mas muito além do que qualquer algoritmo consegue selecionar ou medir.
E a gente termina com a pergunta que deve guiar todas as nossas decisões daqui para frente. A questão não é ser contra a tecnologia, de jeito nenhum, mas é sobre como garantir que ela seja uma ferramenta a serviço de um projeto pedagógico humano, crítico, e não uma força que dita as regras do jogo. É uma reflexão fundamental para todos nós.